para minha trajetória, eu tenho uma característica que sempre foi um fator de incômodo. E depois que eu virei a chavinha, isso passou a ser um fator de uma força mesmo, que era uma inquietude constante. Eu era ativa, fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu continuo fazendo, só que na época eu me inquietava muito com isso, assim, eu dizia, para, Joana, você tá com um trabalho massa, você tá... sossega o facho, como a gente diz no Nordeste, né? E eu não conseguia, né? Eu precisava sempre estar em busca de algo que faltava, né? Então esse foi um nó para mim. Eu precisei lidar muito com isso. Isso foi questão de terapia por um tempo, porque eu estava sempre nessa busca. E essa inquietude, né, que gritava, foi o que me fez ter coragem de tomar algumas decisões difíceis para minha vida, que eu considero que foram crises de carreira, né? Que eu vivenciei aí. E uma delas que eu queria relatar para vocês foi a minha saída da CLT, né, da lógica de trabalho contratada, para a vida de empreendedora do conhecimento. Isso foi uma coisa que eu precisei lutar muito para aceitar. Eu sempre tive muito sucesso, eu posso dizer, porque eu me sentia feliz, eu dava resultado nos trabalhos que eu realizava, mas, como eu disse, sempre com uma sensação de inquietude. E aí foi aí que eu me encontrei pela primeira vez com uma mentoria de carreira, né, com uma mentoria profissional, no sentido de dizer, eu não consigo, e eu chegava à conclusão de que eu não conseguia sair dessa lógica de trabalho formal pela estabilidade. Eu achava que era isso que me prendia, né, ao trabalho formal. Mas a inquietude foi tão grande que eu decidi largar tudo, inclusive essa estabilidade, e viver um período sabático, né? Eu passei por esse processo. Eu passei por uma necessidade absurda de romper com tudo, inclusive com a minha cultura, né? E aí eu fiz esse processo de sair do Brasil. E nessa saída, eu primeiro me dei o direito de não fazer nada voltado para o trabalho pela primeira vez na vida, eu acho, porque desde sempre fui aquela estudante que pensava qual era o vestibular que eu ia fazer, eu fui aquela aluna de graduação que pensava qual era o trabalho que eu ia. Quando eu fiz esse ano sabático, né, que eu saí do Brasil e larguei tudo, enfim, eu tive que repensar, né, todo o meu processo de carreira mesmo e dizer, trabalho, você não vai ser central na minha vida, pelo menos agora. Né? E aí fui viver outras experiências e me deparei com uma lógica, com um estilo de vida que com o trabalho que eu tinha não cabia. Né? Então eu comecei a pensar, peraí, existe uma relação muito forte entre estilo de vida e trabalho. Não dá para pensar trabalho sem pensar em estilo de vida. E eu fiz o movimento contrário, eu adaptei o meu trabalho ao meu estilo de vida. Só que o trabalho que cabia ao meu estilo de vida na época, que eu decidi que queria viajar e ter essa minha liberdade geográfica e titular nômade digital, exigia que fosse um trabalho de empreendedor. Eu não conseguiria mais trabalhar na lógica formal com a vida que eu queria levar. E aí eu voltei para o problema, mas e a estabilidade? Aonde fica a minha estabilidade, né? Mas depois que eu comecei a viver essa experiência do empreendedorismo, e eu tive realmente que viver esse processo de experimentar para perceber que, na verdade, a minha dor não era a estabilidade. Né? Eu vivo muito bem sem essa estabilidade hoje em dia. A gente que trabalha na lógica do empreendedorismo sabe que hoje não é amanhã e está tudo bem, a gente vai conseguindo se sustentar, né, de outra forma. No entanto, eu percebi que o que de fato faltava para mim nessa lógica era o coletivo. Né? Então eu precisava, porque o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo individual, ele é muito solitário. Né? Você não tem rede de cara, né, a princípio, no seu formato tradicional. E aí eu comecei a perceber nessa experiência que essa lógica de colaboração era o que me alimentava, né? E era possível ter dentro do empreendedorismo. Então hoje eu faço parte de algumas redes, dentre elas essa que eu tenho muito carinho, né? E acredito verdadeiramente que a gente é muito melhor e a gente consegue promover muito mais florescimento nas pessoas se a gente conseguir fazer o trabalho no coletivo.